Olá, muito bom dia. Hoje, dia 7 de janeiro de 2026, estamos aqui reunidos para o estudo do livro Os Mensageiros. Hoje vamos estudar o capítulo 45. Primeiro, quero agradecer estarem-me a acompanhar neste estudo dos livros Mensageiros, que se encaminha para o fim. Faltam já poucos episódios para podermos finalizar este livro. E, por outro lado, também quero desejar a todos um bom ano. Que este ano de 2026 seja aquele que desejares da melhor forma possível para todos. Como tal, vou pedir ao nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, aquele porque tivemos a festividade grande no final do ano, o seu nascimento. Pedir ao mentor deste trabalho, aos nossos guias espirituais, para que permaneçam comigo e convosco durante o estudo deste capítulo. Obrigado, Jesus, e que assim seja. Vamos dar início ao estudo propriamente dito. Mas antes de iniciarmos o estudo, eu queria mencionar, fazer um pequeno apanhado, digamos assim, do que se passou no capítulo 44. É que no capítulo 44, se bem se recordam, Aniceto, que acho que é dos mais importantes, quer dizer, uma das coisas mais importantes desse capítulo, é que Aniceto é o ensino que Aniceto nos transmite, no sentido de colocar a razão na emoção que por vezes nos tomam e nos defrontamos como um fenómeno. Temos a ilusão, por vezes, de que podemos fazer grandes coisas por nós mesmos, exclusivamente de um senso de servidão ao querer divino. Podemos sim ser os instrumentos para uma cura, para uma libertação, um esclarecimento salvador, ou para uma energia de uma prece que falta ao nosso irmão, que está ao nosso lado, enfraquecido pelo sofrimento, pela dor, e que... Mas não devemos jamais esquecer as palavras do Pai Nosso. O poder da glória é de Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá a oportunidade de trabalho. Então, cumpre-se a vontade divina do Senhor e passa adiante. Não devemos ficar embevecidos com uma obra que apenas no campo microscópico é nossa. Auxiliemos e caminhemos, sem mesmo olhar para trás, procurando novas tarefas para se poder cumprir, sem louros, sem agradecimentos, sem vaidade e também sem orgulho. Acho que é aquilo que eu demais direi de importante no capítulo anterior, o capítulo 44. E então, vamos para o estudo do livro dos Mensageiros. Como sabemos todos, o Espírito André Luís, psicografado por Francisco Cândido Xavier, capítulo 45, Mente Enferma. Observando e trabalhando sempre, Aniceto considerou: aqui não comparecem apenas os desencarnados enfermos. Reparem os encarnados igualmente. Entre o nosso currículo e a Assembleia dos nossos irmãos corporificados, a percentagem de trabalhadores em relação ao número de doentes e necessitados é quase a mesma. Designando um cavalheiro aprumado e bem posto, que se mantinha com palestra com o Sr. Bentes, doutrinador daquele grupo, acrescentou: vejam este amigo, rodeado de sombras, em conversão como colaborador da nossa irmã Isabel. Ouçam a palavra
e depois ajuizem. Com efeito, o cavalheiro indicado rodeava-se de pequenas nuvens. Normalmente ao longo do cérebro, fixando nele a atenção, eu ouvia distintamente. Há muito, observava com ênfase, frequento as reuniões espiritistas à procura de alguma coisa que me satisfaça. Dizia esse irmão que estava rodeado de sombras, como é óbvio. No entanto, e sorriu de uma forma irónica, ou a minha infelicidade é maior do que a dos outros, ou estamos diante de mistificação mundial. Ora que eu vou parar aqui o texto, porque este capítulo começa com Dona Isabel, em casa de Dona Isabel, onde se fez o Evangelho da doutrina de Jesus. Anicete pede a André Luiz e Vicente que observem não somente os desencarnados, mas também os encarnados doentes que procuram esclarecimentos ali naquela casa. Nesta última frase, o doutor Fidelis, que é o nome desse paciente que estava relatando a questão de ou tinha uma infelicidade maior, ou estamos diante de uma mistificação mundial. Relata as palavras de um ser que já tem bem definido as ideias sobre o espiritismo, se nós pensarmos bem. É que ele adjetivou logo automaticamente a doutrina espírita como uma mistificação. Ou seja, este ser não está preparado para estar num trabalho deste ainda. Porque, afinal de contas, o que ele quer é já mistificar a doutrina espírita. É dizer que tudo o que se passa aqui é pura mentira. Porque eu sofro, eu tenho problemas, ou então os meus problemas são maiores que os outros, ou então não percebo. Isto aqui é a mistificação. E vamos continuar com o texto. Mais à frente voltarei a interromper para poder comentar. Atento à respeitosa atitude do orientador encarnado, prosseguia, orgulhoso. Tenho estudado muitíssimo, já me furtando ao crivo da razão rigorosa. Já devorei intensa literatura relativa à sobrevivência humana e, todavia, nunca obtive uma prova. O espiritismo está cheio de teses sedutoras, mas o terreno o mostra cheio de dúvida. A obra de Kardec, inegável, representa a extraordinária afirmação filosófica. Entretanto, encontramos com Richet um acervo de perspectivas novas. A metapsíquica corrigiu muitos voos da imaginação, trazendo à análise pública observações mais profundas sobre os desconhecidos poderes do homem. No exame dessas verdades científicas, o mediunismo foi reduzido em suas proporções. Precisamos de um movimento de racionalização, ajustando os fenómenos a critérios adequados. E aqui vou parar, porque estas palavras são palavras que são muito, muito fortes e que há que comentar. Vamos lá ver. A frase que este autor, quando ele diz a metapsíquica corrigiu muitos voos de imaginação, trazendo à análise pública observações mais profundas sobre os conhecidos poderes do homem. Está a ver, essa frase significa que a metafísica, que é um campo que estuda os fenómenos psíquicos, ajudou a disciplinar a imaginação, ainda além das especulações fantasiosas, para oferecer mais concretos e sérios e signos, digamos assim, mais concretos e sérios sobre a capacidade humana oculta, como a mediunidade, a telepatia, trazendo essas questões para um debate público muito racional e fundamentado, essencialmente, transformou o subnatural em objeto de estudo, não só de crenças, mas de investigação e análise. Nessa frase, também, o exame dessas verdades científicas, o mediunismo, foi reduzido em suas proporções. Precisamos de um
movimento de racionalização ajustado aos fenómenos a critério adequado. Quando ele diz isto, ele aqui, por um lado, ele aqui está a referir-se à visão espírita e kardecista, defendendo a necessidade de investigação dos fenómenos mediúnicos em rigor científico para eliminar o que é chamado charlatismo e o excesso de miticismo, focando numa lógica racional e critérios objetivos para entender a mediunidade como um facto natural, não como algo milagroso ou sobrenatural. Mas era o que Kardec já fazia, se nós pensarmos. Utilizava o meio científico das hipóteses para compreender os fenómenos espíritas. Porque isto é importante recordar, porque a frase "vedes, portanto, que o espiritismo não é a alçada da ciência", que Kardec escreveu na introdução dos mundos espíritos, reflete a visão de que os fenómenos espíritas, por estarem no plano espiritual e envolverem a alma, transcendem os métodos da ciência, no sentido da ciência material atual, digamos assim, é que se limita à matéria. No entanto, o próprio espiritismo, segundo Kardec, propõe-se como uma ciência de observação, procurando estudar a natureza dos espíritos através de métodos de um método, digamos assim, que é um método experimental próprio, o que gera um diálogo complexo, enquanto a ciência material tem limites para explicar o espiritual. O espiritismo se vê como uma ciência progressiva que estuda o invisível, complementando a ciência material ao investigar a vida após a morte e as leis naturais. Vamos lá ver, é que no contexto do, podemos dizer, a afirmação, os limites da ciência material existem. Porque a frase de Allan Kardec no Livro dos Espíritos aponta que a ciência tradicional, ou chamada ciência materialista, não tem ferramentas para investigar o mundo espiritual. Porque se baseia em matéria e medidas físicas que, por vezes, as coisas, ou muitos casos no espiritismo, as coisas, os fenómenos, chamados fenómenos, não são assim. Como o espiritismo trata a alma e da vida após a morte, que não são detetáveis pelos métodos atuais, a ciência materialista não se torna incompetente para um julgamento definitivo sobre ele, segundo essa perspectiva. Ou seja, Kardec definiu o espiritismo como uma ciência que estuda a natureza, como uma ciência que estuda a origem das coisas, o destino dos espíritos, aplicando um método experimental através da observação e da experimentação dos fenómenos mediúnicos, assim como as ciências positivas. Ou seja, é que é uma ciência progressiva que desenvolve com novas observações e leis, e que se completa com a ciência material que estuda a matéria, enquanto o espiritismo estuda o espírito. Aqui, estes dois planos estão interligados, mas há que no fundo a frase que eu mencionei, ela não nega a ciência, mas estabelece a diferença entre a ciência materialista, e a ciência espírita. O espiritismo procura ser uma ciência que, ao investigar o plano espiritual, expande o conhecimento humano além da ciência material. Esta é que é a realidade. E essa investigação do plano espiritual pode alcançar sozinha, focando a moral, o desenvolvimento humano, que para muitos é um objeto principal. E é mesmo. Não nos podemos esquecer da frase de Kardec: se a ciência comprovar uma coisa... Peço imensa desculpa. Lá sim, sai daí! Sai já daí! Olha, sai daí, faz favor! Lá sim! Lá sim!
Lá sim. Epá, sai daí! Fora daí! Quer se apanhar? Não nos podemos esquecer das palavras de Allan Kardec. Se a ciência comprovar uma coisa, o espiritismo outra, o espiritismo acompanhará a ciência. Isto aqui resume o princípio kardecista de que o espiritismo é uma doutrina em constante evolução que se harmoniza com o processo científico e que, se a ciência comprovar um erro no espiritismo, a doutrina se irá corrigir, pois o objetivo é o conhecimento da verdade, aceitando a ciência como um caminho complementar para compreender o mundo material e espiritual, e não como adversários que nunca são, nem nunca deverão ser. Vamos continuar com o texto. Todavia, meu caro Bentes, vivemos em paisagem de mistificação sutis, distantes de demonstrações exatas. A essa altura, o intelector, muito calmo e seguro da fé, entreveio considerando. Concordo, Dr. Fidelis, que o espiritismo não deva fugir a toda a espécie de considerações sérias. Contudo, creio que a doutrina é um conjunto de verdades sublimes, que se dirigem de preferência ao coração humano. É impossível auscultar-lhe a grandeza divina com a nossa imperfeita faculdade de observação, ou recolher as águas puras com um vaso sujo dos nossos raciocínios viciados em erros de muitos milénios. Ao demais, temos aprendido que a revelação de ordem divina não é trabalho mecânico, em leis de menor esforço. Olha que importante isto. Aqui vou parar porque isto é extremamente importante. É que o Dr. Bentes aqui, o Sr. Bentes, o doutor é o outro, o espírito, explica que o espiritismo adota um método científico de que a tarefa do espiritismo não é ser mais uma ciência como outra qualquer. É uma revelação da ordem divina, como todos sabemos, e parte um planeamento para o nosso planeta Terra como uma ordem moral para todos os seres, com base no Evangelho. A revelação espírita conta com os esforços dos espíritos encarnados, como é óbvio. Só assim podia ser. Já Kardec dizia que aquele que se aproximar do espiritismo com exigências está enganado. E isto porque o espiritismo não existe com a obrigação de convencer ninguém, mas como uma proposta de trabalho de alargamento de consciências. E o que mencionei anteriormente reflete muito bem o pensamento de Allan Kardec, que realça que o espiritismo não procura convencer ninguém com força, mas propõe um caminho de estudo, um caminho de observação metódica. É como o cético no livro O que é o Espiritismo. Exigindo neste contexto todo, exigindo boa fé e elevação dos pensamentos e não submissão a dogmas ou controle dos espíritos, pois eles se manifestam espontaneamente e que procuram a verdade e não a quem os comanda, visando visando o alargamento da consciência do homem, neste caso na consciência dos que estão encarnados e também desencarnados. Vamos continuar com o nosso texto. Lembremos que a missão do Espiritismo com o Mestre foi precedida por um esforço humano de muitos séculos, continuava o Sr. Bentes. Antes de morrerem os cristãos nos circos do martírio,
quantos precursores de Jesus já foram crucificados. Primeiramente, devemos construir o receptáculo. Em seguida alcançaremos a bênção. A Bíblia, o sagrado livro dos cristãos, é um encontro de experiência humana, cheio de suor e lágrimas, consubstanciada no Velho Testamento, com a resposta celestial, sublime, a resposta pura, no Evangelho de Nosso Senhor. O cavalheiro que respondia pelo nome de Dr. Fidelis sorria de modo vago entre a heroína e a vaidade ofensiva. Sr. Bentes, contudo, não perdeu a oportunidade e continuou. De todo o serviço sério da existência humana é alguma coisa de sagrado aos nossos olhos que dizer da expressão divina no trabalho planetário? Pergunta ele. E considerando a essência do serviço na organização do mundo, que seria de nós se um punhado de espíritos amigos e sábios nos arrebatassem à visão ampla das orbes superiores, impelindo-nos para eles precipitadamente, tão só pelo facto de nos dispensarem como indivíduos. Estima santa, para voltar a perguntar. E aqui vou parar novamente o texto. Este texto este capítulo é muito rico. Muito, 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 muito rico. Aqui, esta fase do texto que eu li, fase do capítulo, o Sr. Bentes pergunta: então, se os espíritos superiores não nos levassem de repente para eles, para as esferas mais elevadas, por exemplo, poderíamos nos sentir deslocados e inadequados, pois estaríamos sendo dispensados do serviço na Terra, o que nos levaria a questionar o propósito do nosso serviço. Então, mas qual é o nosso serviço? Então, qual é a nossa tarefa? Então, estamos aqui, nascemos aqui, não temos tarefa aqui, vamos para outra esfera. É que, se é que, vamos lá ver, nos levaria também a questionar o propósito do nosso serviço, como eu disse, se é que somos dispensáveis, e revelaria a nossa dedicação, se ela era por um amor genuíno, chamado uma estima santa, como muita gente diz, ou por vaidade, reconhecimento humano, destacando a importância da intenção do trabalho contínuo para Deus, mesmo sem a visão das obras. A série de perguntas são com o objetivo de tentar demonstrar que o Sr. Bentes faz, tentar demonstrar ao ser dominado por Dr. Fidelis o quanto está enganado nas suas observações, que demonstram preconceitos puramente materialistas, com base, outra vez volto a dizer, no egoísmo, no orgulho, na vaidade. Isto é extremamente importante podermos realçar isso, porque a pessoa já vem com um propósito, já vem com vícios dentro de si que ele não quer alterar, que é simplesmente denigrir o outro. É o que está a acontecer com o Dr. Fidelis perante o Sr. Bentes. Vamos continuar com o texto. Estas considerações tornam-se imprescindíveis no exame de argumentação como a sua. Porquanto, para poderem juizar com precisão as correntes generosas de um rio caudaloso, observando tão somente as gotas recolhidas no dedal das nossas limitações. O pesquisador renitente acentuou a expressão irónica do rosto e revidou. Você fala como homem de fé. Isto, doutor. Fidelis parou, o Sr. Bentes. Você fala como homem de fé, esquecendo que o meu esforço se dirige à razão e à ciência.
Quero referir-me às ilações inevitáveis da consulta livre, às farsas mediúnicas de todos os tempos. Você está informado de que cientistas inúmeros examinaram as fraudes dos mais célebres aparelhos do mediunismo na Europa e na América? Ora, que esperar de uma doutrina confiada a mistificações continentais? Bentes respondeu, muito sereno e ponderado: está enganado, meu amigo. Estaria-se elaborando um erro grave se colocássemos toda a responsabilidade doutrinária nas organizações mediúnicas. Os médios são simples colaboradores do trabalho da espiritualização. Cada um responderá pelo que fez das possibilidades recebidas, como também nós seremos compelidos a contas necessárias algum dia. Não poderíamos cometer o absurdo de atribuir a concentração de todas as verdades divinas somente na cabeça de alguns homens candidatos a novos cultos de adoração. E aqui vou novamente parar o texto, porque se repararmos a frase do Sr. Bendes, estaríamos elaborando um erro grave se colocássemos toda a responsabilidade doutrinária nas organizações mediúnicas. Ele aqui destaca que não se poderia colocar somente em alguns homens, os médios, as verdades divinas. Com a crítica do Dr. Fidelis das quantidades de mistificações... eu ia uma raciocínio agora para mim, porque eu ia dizer, é lógico que não se poderia colocar somente em alguns homens as verdades divinas. E foi este realmente o trabalho que Allan Kardec fez, porque Allan Kardec recebeu para a elaboração dos livros, dos livros básicos do Espiritismo, onde está toda a verdade divina, para essa elaboração recebeu a mesma informação em vários pontos do país, fora do país. E foi aí que ele foi compilando as verdades e percebendo que sim, aquela era uma verdade, porque havia espíritos em vários pontos a darem a mesma verdade. E que não se poderia colocar só no homem, se fosse só um homem, como acontece atualmente. Existem escritores que se dizem médios, que recebem informações, por vezes, e depois elaboram livros que não têm nexo completamente nenhum. Esta é a minha opinião, podem achar o contrário, mas existem. Eu já tentei ler sei lá, 4, 5 livros desse tipo e sinceramente cheguei a 20 páginas e parei, porque não tinha nexo com aquilo que Kardec nos ensinou nas obras básicas. Mas continuando. Com a crítica do que eu ia dizer há pouco, com a crítica do Dr. Fidelis, das quantidades de mistificações que são feitas por médios, na qual o Sr. Bentes responde que cada um responderá pelo que fez das possibilidades recebidas, como também nós seremos compelidos a contas necessárias algum dia. Ou seja, cada médio é responsável de fazer o que quer. O que não infama em nada o conjunto doutrinário que o Espiritismo representa. Essa que é a razão. Pois o conjunto doutrinário, quanto bem praticado, é uma garantia contra os abusos na mediunidade. Estudem o livro dos médios e percebem isso. E a frase que realcei também é um reflexo sobre a responsabilidade individual perante Deus, ou mesmo perante o destino, é quando princípios bíblicos, como nos Romanos, no capítulo 14, versículo 12, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. E Mateus também, no capítulo 12, versículo 36, sobre as palavras ditas, indicando que seremos julgados pelas nossas ações e pelo uso que demos aos dons e oportunidades de vida, sugerindo uma autoavaliação. E cuidado. Isto é importante realçar porque são por vezes
apontamentos, coisas que deixamos passar, mas elas foram ditas, estão no Evangelho. Estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Estão na Bíblia. E não percebo porque, às vezes, porque as pessoas também não querem. Ou seja, é mais fácil, e acontece no nosso mundo atual, é mais fácil dizer mal do que tentar fazer o bem. É mais fácil criticar para evitar que sejamos criticados também. Mas, enfim, é a nossa tendência humana. E vou continuar com o texto. A doutrina Dr. Fidelis, continua aos soubentes, é uma fonte sublime e pura, inacessível aos pruridos individualistas de qualquer nós. Fonte na qual cada companhia deve beber a água da renovação própria. Eu aqui mencionei e vou destacar esta frase porque é uma frase inspiradora. É uma frase que destaca que a doutrina espírita é uma fonte de sabedoria e de renovação espiritual. E pronto. É acessível a todos os que procuram o autoconhecimento. Todos os que procuram a reforma íntima. E num conjunto de dogmas para vaidades pessoais, sendo um convite à prática da caridade e à purificação individual para o progresso espiritual. Os pontos-chave que aqui poderei realçar desta frase é que a doutrina espírita, baseada nos ensinamentos de Jesus, oferece a verdade, oferece o consolo, sendo uma corrente de renovação espiritual. Ela transcende o egoísmo, as vaidades humanas, pois o objetivo da doutrina espírita é a elevação coletiva e a elevação individual. Não um crescimento pessoal de cada um de nós, mas não um crescimento pessoal de cada um de nós, ou mesmo não na procura por privilégios para cada um. A doutrina é para crescimento coletivo, individual, porque nós temos vários graus de espíritos e cada um tem que ter o seu crescimento individual para depois poder haver um crescimento coletivo. Vejamos, cada indivíduo deve investigar os ensinamentos para promover a própria transformação moral, trabalhando de suas imperfeições e cultivando o amor e cultivando a responsabilidade. Em resumo, a doutrina espírita é um convite à humildade e à prática do Evangelho, usando os ensinamentos espíritas como guia para a evolução e progresso espiritual, superando o egoísmo e as paixões materialistas ou materiais, como queiram. E então vamos continuar com o nosso texto. Quanto às fraudes mediúnicas a que se refere, continuava o Sr. Bentes, é forçoso reconhecer que a pretensa infabilidade científica tem procurado converter os mais nobres colaboradores dos desencarnados em grandes nervosos ou simples cobaias de laboratório. Os pesquisadores atualmente batizados como metapsiquistas são estranhos lavradores que chameiam no campo do serviço sem nada produzirem de fundamentalmente útil. Inclinam-se para a terra, cortam os grãos de areia e os vermes invasores, determinam o grau de calor e estudam a longitude. Observam as expedições climáticas e anotam as variações atmosféricas, mas, com grande surpresa para os trabalhadores sinceros, desprendem-se mente. O intelector deixou de sorrir e observou. Vamos ver. Espero a mensagem dos meus com sinais ineludíveis da sobrevivência após a morte. Aniceto nos tocou de leve e falou. Reparem como este homem traz a mente enfermecida. Enfermiça. Reparem como este homem traz a mente enfermiça. É um dos curiosos doentes encarnados. Tem vasta cultura. E, todavia, não traz o sentimento envenenado,
como traz o sentimento envenenado, tudo quanto cai dos raciocínios participa da geral intoxicação. É pesquisador de superfície, como ocorre a muita gente. Tudo espera de nós, examina o seu semelhante, mas não ausculta a si mesmo. Olha que importante estas palavras aqui do Aniceto. É que o Aniceto conclui então com André Luiz e com Vicente, falando para André Luiz e Vicente sobre o Dr. Fidelis, que tudo o que cai na consciência dele é envenenado pelos preconceitos do orgulho, da vaidade, que estão impedindo, por não, uma compreensão clara dos fenómenos. Quer a realização divina sem se esforçar. Ou seja, sem qualquer esforço que tenha que fazer para ter essa realização. E segundo o Espiritismo, a realização divina exige um esforço contínuo e de autoconhecimento. Pois não há progresso espiritual sem trabalho ativo na reforma íntima, superando imperfeições através da fé, da prece, da prática do bem, como o auxílio dos bons espíritos, seguindo os ensinamentos de Jesus como modelo de evolução e transformação moral. E nós sabemos que a autoeducação é um esforço consciente. É um esforço consciente para livrar-nos do orgulho, da vaidade e das outras imperfeições, procurando o aperfeiçoamento. Temos que concretizar, temos a concretização dos ideais espirituais. Na concretização dos ideais espirituais exige a boa vontade e a perseverança na prática da caridade e do estudo edificante. O verdadeiro espírito é conhecido pelo esforço em domar as suas más inclinações, conforme nos ensina Allan Kardec. Não basta pedir, é preciso agir. Ter fé em Deus e em si mesmo, principalmente. É usar o livre-arbítrio para procurar as inspirações divinas, pois Deus nos fortalece para superarmos as dificuldades. Deus é o guia supremo. E o Evangelho é o roteiro seguro para a regeneração. Mostra que a evolução se dá pelo amor e sabedoria e não pela inércia. Então, como o esforço se manifesta? Estudo. A leitura e compreensão das obras de Allan Kardec e dos Evangelhos. A prece. Não como um pedido vazio, mas como o contacto para os espíritos superiores, recebendo intuições para agir. A oração no lar, que é extremamente importante. Criar um clima, um ambiente de harmonia e equilíbrio, fortalecendo a família e a caridade. A prática do bem ao próximo, amparando-se e cooperando nas suas necessidades, é parte essencial do processo. Em resumo, o Espiritismo nos ensina que a evolução é um caminho de esforço consciente e perseverante para nos aproximarmos da perfeição com Deus e o Espírito oferecendo o amparo necessário à medida que o indivíduo se esforça para mudar e servir ao bem. Peço desculpa de vez em quando. Os óculos que agora tenho que usar sempre ainda não estou habituado, são progressivos e de vez em quando na leitura faz alguma confusão. Mas pronto, isto vai com o tempo. Vou continuar com o nosso texto. Quer a realização divina sem o esforço humano, reclama a graça. Formulando a exigência, quer o trigo da verdade sem participação da semeadura, espera a tranquilidade pela fé, sem dar só ao trabalho das suas obras. Estima a ciência sem consultar a consciência. Prefere facilidade sem filiar-se à responsabilidade. E vivendo no turvelinho de contínuas libações, agarrado aos interesses inferiores e à satisfação dos sentidos físicos, em caráter absoluto, está aguardando mensagens espirituais. Estávamos admirados ante as conclusões interessantes do instrutor amigo
Vicente, que se mantinha sob forte impressão, perguntou a Aniceto: afinal de contas, que deseja este homem? Aniceto sorriu e respondeu. Também ele teria imensas dificuldades para responder. Para nós outros, Vicente, o doutor Fidelis, é um desses enfermos que ainda não se dispuseram a procurar o alívio por demasiado apego à sensação. E chegamos ao fim, mas antes vou parar para fazer o comentário esta última parte. Retirei do livro Esperança, no capítulo 17, tema Supercultura, de Immanuel, retirei as seguintes frases. Iluminemos o raciocínio sem descurar o sentimento. Isto é uma máxima espírita atribuída a Immanuel, ao espírito Immanuel, segundo a psicografia de Francisco Cândido Xavier, que defende o equilíbrio entre a razão emocional e a ideia central do espiritismo para o desenvolvimento integral do ser, onde o conhecimento intelectual, que é o raciocínio, e a evolução moral amorosa, que é o sentimento, devem andar de mãos dadas, formando a universidade da alma, para a construção do bem e da verdade, como nos ensinou Jesus. Também esta frase, burilemos o sentimento sem desprezar o raciocínio. Como é que é importante estas palavras de Immanuel? E para mim significa refinar, aprimorar e moldar as emoções, que são o conjunto dos sentimentos, de forma consciente, sem permitir que elas dominem e invadem o pensamento lógico e a razão, que é o raciocínio. Procurando um equilíbrio onde a inteligência emocional se une à clareza mental, para lidar com todas as situações da vida. É sobre ter um coração e a cabeça trabalhando juntos, entendendo as emoções, a empatia, a intuição, e sem se perder nelas, usando a lógica para interpretá-las e guiá-las. O Espiritismo, restaurando o cristianismo, é a universidade da alma. Nesse sentido, vale recordar que Jesus, o mestre por excelência, nos ensinou acima de tudo a viver construindo para o bem e para a verdade, como a dizer-nos que a chama da cabeça não derrama a luz da felicidade sem o óleo do coração. Esta frase está no livro Esperança, que eu mencionei aquelas primeiras frasinhas. E resume a essência do Espiritismo como uma escola de evolução da alma, onde Jesus é o Mestre Supremo que ensina a unir a inteligência, que é a cabeça, nesta metáfora, e à prática do bem e do amor, que é o coração. Pois a felicidade genuína não vem só do conhecimento teórico, como sabemos, mas da aplicação da prática da caridade e da lei divina, na construção da própria vida e na ajuda ao próximo, transformando o saber em luz e em amor. Entendendo esta metáfora, Espiritismo, restaurando o cristianismo, é a universidade da alma. Isto é que, segundo a visão espírita, resgata o cristianismo puro de Jesus, focando a evolução espiritual através do estudo e da prática, como uma escola contínua para a alma. É que isto é extremamente importante, é que Jesus nos ensinou a viver para o bem e para a verdade. Esta frase destaca a inteligência precisa do amor e da prática para gerar a felicidade e o conhecimento. Sem a aplicação moral e o sentido não traz a verdadeira luz que nós procuramos. Esta é, como eu disse, esta mensagem que eu li é sobre a necessidade de integrar a razão ao sentimento, o saber à ação, para alcançar a verdadeira felicidade e evolução espiritual, um pilar fundamental para a nossa doutrina. Resumindo o capítulo, quando sai-se que a si mesmo consideram-se mais merecedores do que os outros, somente pelo facto de possuírem certos status sociais. Isso acontece aos homens, mesmo espíritas. Status sociais. Infelizmente, ainda são
eles não são importantes porque cada um tem, tem, tem um trabalho honesto, cada um tem os seus conhecimentos que adquiriu e conjuntamente se faz a evolução do homem. Mas o status muitas vezes ainda comanda certas definições nas pessoas. Mas cada um, cada qual. Ou seja, desejam pesar na balança dos fenómenos mediúnicos a bolsa de ouro que portam. É a realidade. O diploma, o título de família, o histórico dos parentes, sei lá, N coisas. Desconhecem a única coisa preferível para o atendimento. É a dor humana. Desconhecem completamente que é a única e que não é o que estava a acontecer com este Dr. Fidelis. O diploma universitário, para mim, não representa a maior evolução espiritual que o médio analfabeto, maior do que o médio analfabeto, que está sempre disponível ao trabalho, seja de dia, seja de noite, sem efetuar qualquer reclamação. Qual é a diferença? É, eu acho que é completamente clara. Nada de fama ou de riqueza que tenhamos na Terra quer o que acreditemos sobre nós mesmos servirá para subjugar os espíritos ou forçá-los a servir-nos. Isto era o que acontecia muito na Idade Média. Desculpem, enganei-me. Que ainda acontece muito nesta nossa era que vivemos agora. Entende-se então que qualquer mente meramente curiosa, pode ser uma mente curiosa, mais científica e menos evangelizada para a fé, muito pouco porrus. E a fé necessita da ciência para concretizar parte das suas obras. Também a ciência descrente fica apenas a admirar as bordas do seu umbigo, sem realmente dar saltos, saltos que possam possibilitar ver mais à frente, ver mais além, ver a diversidade infinita de Deus. Pois é, meus amigos. E assim chegamos ao final do estudo deste capítulo 45. Espero que tenham sido vossos sagrados. Não me quis alongar também muito nas minhas afirmações e naquilo que transcrevi dos livros, contando com mais deste livro de Emmanuel, que eu li no final, parte no final, e não me quis alongar muito, mas muito mais haveria para dizer para se compreender esta diferença bastante substancial entre estes seres que não querem acreditar, mas também não querem fazer esforço para acreditar, porque eles têm um status. E como têm esse status, eles pensam que sabem a verdade. Mas eles leem livros e esses espíritos que escreveram também não eram portadores de toda a verdade. E então a descrença é uma coisa que facilmente aquele que não quer compreender utiliza, rebaixando e não querendo compreender a substancial ligação que existe entre a ciência e o espiritismo. Uma ligação importante. Tem que caminhar lado a lado os dois. Como nos ensinou Kardec. Não acho? Bem, antes de, de acabar este estudo, deste capítulo 45 da obra Os Mensageiros, do Espírito André Luís, psicografado de Francisco Cândido Xavier, quero agradecer ao nosso Mestre Jesus, ao mentor deste trabalho, aos nossos guias, a todos que irão assistir a este estudo, pelo momento que possam ter de paz, de harmonia,
discernimento, para compreendermos perfeitamente a importância das palavras que Aniceto disse, complementando no final o que era, o que é e o que existe ainda de espíritos que não querem compreender, não querem criar esforços, não se querem empenhar para compreender e rejeitam e marginalizam de forma descrente aquilo, a doutrina espírita, sem tentarem perceber o porquê. Obrigado, Jesus. Ficar connosco agora e sempre. E que assim seja. Obrigado. Para a semana voltarei com o estudo do capítulo 46. Muita paz, muito amor, uma boa semana para todos e um feliz e bom ano 2026.